Shalom a todos, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o irmão Gleison. Quero trazer um estudo para cada um de vocês. A gente sabe que quando se trata de chamado de Deus, quando se trata da obra de Deus, né? A gente precisa recitar algumas coisas para que as pessoas venham aprender. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Que sejas tudo que se... Fala, galera. Então, agradeço aos irmãos que já estão aí na ativa. Vamos passear um pouco na Bíblia, tá? A Bíblia, ela é cheia de revelações maravilhosas e a gente vai passear um pouquinho nela, tá bom? A gente vai passear um pouco na Bíblia, na palavra. Onde é que está o pessoal que gosta de estudar a palavra? Cadê o povo que gosta de ouvir a palavra? Mas vamos falar um pouco sobre o chamado. O que é um chamado? Tem gente que dá importância, mas tem aquelas pessoas que não dão muita importância para o que seja chamado. Então a gente fica, né, pensando que chamado de Deus na nossa vida nunca vai dar certo, mas o chamado que Deus tem conosco é simplesmente você, a sua vida. E a gente vai nesse momento expressar um pouco do que seja essa visão maravilhosa, né? Começando com Abraão, que no hebraico popular, no hebraico, se chama Avraham. Queremos falar aqui que esse rapaz, esse jovem Abraão, ele tem enfrentado algumas coisas, mas que ele soube aproveitar, até porque ele reconheceu o Deus dos céus, o Todo-Poderoso, como aquele que vive e reina, e deu toda a honra e toda a glória. Não é isso? Então, a gente quer aqui, olha só. O propósito de Deus é que todas as nações venham a ter o pleno conhecimento de Deus. E ele usa Abraão para dar início a um processo de revelação de um único e verdadeiro Deus. Então ele chama a Abraão para fazer uma aliança. A aliança é uma concordância solene. Houve uma promessa de lealdade mútua, de proteção e amor. Esta aliança vai além dos seus descendentes, que se estende por toda a terra. A aliança era realizada da seguinte forma, conhecida como cerimônia de corte. Para quem entende, cortar lá o prepúcio, se foi uma marcação, foi um pacto que Abraão fizera com os seus descendentes para segurar, honrar a aliança que Deus fizera com ele. Animais também eram mortos e cortados em duas partes.
Estas partes eram colocadas uma frente à outra, né? Olha só o pacto. Entre ele e o espaço necessário para a passagem destes. Obviamente havia sangue espalhado. Enquanto passavam por outra parte dos animais, recitavam os termos desta aliança e declaravam que, se caso houvesse a quebra desta aliança, do sangue do que se quebrou deveria ser derramado como o daquele animal. Olha só, viu, irmão? Em Gênesis capítulo 15, versículo 9 até ao 11, está dizendo: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma pomba e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio. E pôs cada parte dentre eles em frente da outra, mas as aves não partiu, e as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as exortava. Certo? Nós observamos que os pássaros tentavam comer os cadáveres dos animais, e é como que acontece conosco quando nós fazemos um compromisso de seguir a Deus. Os impedimos, né? Os impedimentos aparecem a fim de não permitirmos alcançar o nosso alvo. Muitas vezes as nossas distrações não permitem que demos procedimento à nossa caminhada. O interessante é notar somente o Eterno, o Deus dos céus, passou entre os animais, conforme Gênesis capítulo 15, versículo 17. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. E as outras palavras, uma aliança incondicional, ou seja, independia dos procedimentos de Abraão. A Abraão também foi dada a aliança da circuncisão. Quem lembra? Esta era a parte de Abraão na aliança, certo? Também era uma aliança de sangue, tá bom? Que deveria ser passado para todos os seus descendentes. Abraão foi chamado para ser o representante de Deus na terra e ser uma fonte de bênção, e assim todas as nações pudessem ter o conhecimento de Deus. É a mais pura realidade. Deus, ele quer que cada um de nós tenhamos o pleno conhecimento de Deus. Tá bom? Então, que nós não venhamos a esquecer isso. Que Deus, ele é Deus. Mas a terra, o povo precisa ter o conhecimento de Deus. E então, através dele, todas as nações seriam benditas, prefigurando então o chamado que o Eterno, o Deus, tinha com Israel. Abraão ainda não tinha um filho, e preocupado com a promessa de uma grande descendência, age pelas próprias mãos, gerando a Ismael. Porém, este não era grande descendência, age pelas próprias mãos. Ele não era o filho da promessa. Então, de uma maneira miraculosa,
diga-se de passagem, se fizermos um paralelo, tá? Da mesma forma miraculosa que Jesus, Sara dá à luz a Isaac, o filho da promessa. Quem lembra de Isaac? A palavra Isaac significa riso, não é verdade? O filho prometido. Abraão estava muito feliz com seu filho, pois era o seu único filho que nascera de sua amada esposa Sara, quem ele amava, de forma miraculosa, já que eles eram de idade avançada. Vocês acreditam que eles tinham quantos anos para gerar? Em sua velhice, Sara com 90, Abraão com 99, bem novos, assim como nós, né? De forma miraculosa, engravida e tem o primeiro filho. Aí é que neste momento aparece Abraão e pede seu filho, né? Deus aparece para Abraão e pede o seu filho como holocausto. Neste momento a fé de Abraão foi provada. O único filho e da promessa ainda mais. E é muito fácil obedecer a Deus quando nós concordamos e quando não concordamos. Quando dizemos não para Deus, será que esse seria ideal? Será que nós vamos servir a Deus apenas quando concordamos com Ele? Porque muitas vezes achamos que é o errado ou que está fugindo do padrão. Aí que a fé verdadeira surge, né? E quando vai nos custar, quanto é que vai nos custar? Alguma coisa será a parte de obediência. Não tem para onde correr. Quando a verdadeira fé surge, surge também a obediência. Deus quer que nós valorizemos, acima de todas as coisas, o seu poder, a sua graça. Ele quer que nós o valorizemos. Amém? Vemos que Abraão creu que mesmo Isaque sendo sacrificado, Deus o poderia trazer de volta. Podemos então considerar de Isaque ressurgiu dos mortos, pois seria entregue. Pois aí surge uma pergunta mesmo. Irmãos, Abraão matou ou não matou Isaque? Porque o que vale é a intenção. O que vale é a intenção do rapaz. Né? A Bíblia vai dizer que ele no Monte Moriá albardou o jumento com lenha, tutelo, e quando eles sobem, o filho pergunta aonde era que estava o cordeiro. E simplesmente ele diz: Deus proverá. Ele fez algo da parte de Deus interessante, né? Porque é uma coisa que a gente precisa meditar nisso. Segundo a intenção do seu coração. Ele sabia que se Isaac morresse ali, Deus o traria de volta. Deus tem o poder de ressuscitar. Mas será que Abraão já conhecia esse procedimento, esse poder? O que era que ele já tinha visto para tal fé surgir no seu coração? Eu posso citar apenas uma mulher de 90 anos dando à luz. É um milagre, não é? Isso é uma coisa muito forte. Por mais que fraca seja essa comparação, a gente pode falar aqui que Abraão, ele teve fé
e que essa fé surgiu. E ao mesmo tempo que a fé surge, surge também uma palavrinha dentro dele, chamada obediência. E não é para muito, porque desde os primeiros dias que Deus o falara, dizendo: sai da tua parentela, da tua terra, sai do meio deste povo, em outras palavras, até aonde eu te mostrarei. Até ali então, parece que Deus não mostra para Abraão, aonde ele ia morar, aonde ele iria residir. Podemos fazer dois paralelos com estes acontecimentos. Vamos lá? Com Jesus, vemos que, como Isaac, ele era o filho da promessa, nasceu de forma miraculosa, seria uma fonte de bênção para toda a terra, e assim como Abraão ofereceu o que era de mais precioso para ele, Deus também o fez com o seu filho unigênito, Jesus. Vamos agora comparar, fazer essa analogia com o local do sacrifício. O templo de Salomão foi construído justamente, certo, no Monte Moriá, que passou a ser conhecido depois como Monte Sião, onde Abraão ofereceu Isaque em holocausto. O domo da rocha marca o local exato onde ocorreu estes fatos. E neste local, Abraão prefigurou o papel do sacerdote oferecendo sacrifícios. Muitos anos depois, num já construído templo de Salomão, vale salientar que não eram só os judeus que sacrificavam. Os sacrifícios também eram trazidos para a intercessão às nações. Então, Abraão é uma prefiguração do sacerdote. E quem é o sacerdote? O sacerdote é um representante de Deus ao povo e um representante do povo a Deus. É ele quem intercede diante de Deus. Porém, a intercessão vai além do que conhecemos. Não significa somente oração, mas representa literalmente ser um representante. Abraão foi o primeiro escolhido por Deus para redimir o mundo através deste papel sacerdotal. Sendo assim, ele se torna uma representativa da raça humana. Através da vida de Abraão, aprendemos o significado do sacerdócio. Meus queridos, isso aqui é profundo demais. A chamada sacerdotal de Israel. Vamos falar agora sobre sacerdócio. Se nós estamos falando sobre chamado, então vamos falar sobre sacerdócio. Sabemos que os descendentes de Abraão foram levados cativos ao Egito, tornando-se escravos após a morte de José. Embora as Escrituras não declarem, é possível que Deus tinha permitido Israel escravizado em meio a um povo totalmente pagão, que cria em vários deuses, a fim de mostrar que o único Deus verdadeiro era e é o Deus de
Abraão, através dos sinais realizados ali. Quem lembra, foram 10 pragas. Deus queria se mostrar para a humanidade, para o povo do Egito, para que eles pudessem ver o quão maravilhoso assim o era e terrível o Deus de Israel. Quando Deus liberta seu povo, mostra a Israel, a nação egípcia, e outras nações escravizadas, o seu poder superior aos dos deuses e também ao poder de Faraó. Agora já liberto, Israel é convidado a conhecer a Deus e exercer o sacerdócio em outras nações. Pense bem nisso que a gente vai falar agora. Em Êxodo capítulo 32 e 26 diz assim: Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: Quem é do Senhor? Venha a mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi. Vemos que só a tribo de Levi não adoraram ao bezerro de ouro. Então, diante da rebeldia do povo, com exceção dos levitas, Deus tira o privilégio de sacerdócio da nação e dá a uma tribo. Quer dizer que Deus tinha chamado uma nação para ser sacerdócio santo, mas ele tira esse privilégio de uma nação e coloca em uma tribo. E essa tribo se chama Levi. E veja bem as comparativas que para hoje, nas igrejas evangélicas, prefiguram levitas como se fossem cantores, como se fossem aqueles que louvam. Mas não é assim. Levi, né? Tanto que o erro grande de muitos pastores, bispos, apóstolos, seja lá o que for, é de ungir alguém a levita. Não existe, isso é antibíblico. Não existe unção de levita. Levi foi uma tribo. Os levitas receberam seus encargos para assumir o sacerdócio. Mas isso não quer dizer que qualquer pessoa possa receber o levirato para cantar na igreja. A gente muitas vezes entende assim porque fomos ensinados assim. Isso é antibíblico e muitos têm entendido de forma errônea de que pode se ungir dentro da casa de Deus levitas. Tá? Isso é um erro muito grande. A gente precisa tomar cuidado. Porque como Deus ele tira o privilégio de uma nação, agora ele coloca em cima de uma tribo uma responsabilidade grandiosa, certo? De ser um sacerdócio. Agora, somente os levitas poderiam tomar as funções e responsabilidade de sacerdote. Porém, o chamado de Israel continua. A gente precisa aprender mais. A gente precisa entender mais. Eita, Deus de poder! 4 aspectos do chamado sacerdotal da nação de Israel. E nós vamos citar aqui para vocês o que é a chamada de Deus em uma nação, ou em uma tribo, ou em um indivíduo que queira realmente um compromisso sério de servir a Deus. E continuaremos. Vamos ver.
nos sacrifícios que foram trazidos na festa de tabernáculo. E a gente sabe quais eram os sacrifícios. Quem quiser aprender, que pare para ouvir. Novilhos, bezerro, carneiros e cordeiros. Esses eram os sacrifícios. O número de bezerros sacrificados eram 70 bezerros. Veja bem. O significado do número 70 nas Escrituras significa nações. Quando Moisés e Arão foram ao monte e entregaram na presença de Deus, levaram consigo 70 anciãos, simbolizando as nações. Moisés, Arão e seus filhos representavam a nação de Israel. Quando Jesus enviou seus discípulos, estes estavam em 70, em número de 70. 70 discípulos. Figurando as boas novas sendo enviadas a todas as nações. Quem lembra? Podemos então ver que a festa dos tabernáculos, que supostamente conhecida como festa de Sucote, como um ato de intercessão feito por Israel em favor das nações. Em Zacarias também vemos que no fim dos dias, que as nações se juntariam em Jerusalém para adorar ao Senhor na festa de Sucote. Isso é bíblico, é profecia. Tá? E muitas vezes as pessoas pegam, tratam Israel como se Israel não fosse nada. Está aqui. É um sacerdócio. Em 1 Reis, capítulo 8, versículo 41 até o 43, está dizendo: E também ouve ao estrangeiro, que não for do teu povo Israel, quando vier de terras remotas, por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome, e da tua forte mão, e do teu braço estendido, e vier orar, voltado para esta casa. Ouve tu nos céus, assento na habitação e faze conforme a tudo que o estrangeiro a ti clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem, como o teu povo Israel, e para saberem que o teu nome é invocado sobre esta casa que tenho edificado. A gente vê. E Salomão dedicou o templo. Não era um local de adoração e sacrifício exclusivo para o povo de Israel, mas para todas as nações. Porém, é isso também que a Bíblia vem dizendo. Certo? Aí ele separou não somente o templo para local de adoração, mas também separou as festas. Em Levítico, capítulo 23, Deus fala a Moisés das festas dos sábados, que deverão ser guardados, seriam momentos de assembleia entre o povo, de reunião. Inicia-se o sábado semanal, e ele é muito importante, serve como um lembrete semanal da fidelidade do Eterno para com Israel. Ele denomina o sábado como um sinal da aliança. O sábado e as festas dadas por Deus figuram sua fidelidade e amor. Isso tudo são sombras das coisas que vêm lá de cima. Se Deus ele cria, diz: esses serão para vocês sinais perpétuos.
perpétuos. Vocês sempre festejarão essas festas, porque são sombra das coisas que vêm lá de cima, tá? E são prefigurações do reino nos céus. A gente pode ver isso vivendo-se uma vida no estilo da Torá, da palavra. Eles poderiam demonstrar às nações a qualidade de vida que é vivida quando se obedece aos mandamentos de Deus, quando se obedece a Deus. Então, o propósito da palavra, o propósito da Torá, o propósito dos estatutos de Deus é fornecer instruções de Deus para o povo. É esclarecer para nós qual é o caráter de Deus. Ele deve ser, ela deve ser observada pelo povo que entra em aliança com ele. Deus disse: se seguir meus mandamentos, vocês serão abençoados. Porém, se não seguir, então não serão. Não tem esse negócio de dar oferta maior e esse negócio de dar oferta menor. Ah, se der o dízimo vai ser abençoado. Se não der, não vai. Ah, se fizer, não vai. Não. A Bíblia diz obediência. É a obediência que faz a diferença entre todas as pessoas e todo o povo de Deus. Deus tem demonstrado testemunho de poder para as nações. E ele começa falando sobre o ensino de Cristo na terra. No período podemos notar a existência de cada era. Cada era tinha um período que Deus se revelava de uma forma grandiosa. A primeira, a era dos juízes. A segunda, a era dos profetas. A terceira, a era dos reis. A quarta, a era do exílio que durou 70 anos. A quinta, o retorno do exílio, 42 mil pessoas, e a reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém. Durante grande parte deste tempo, vemos que Israel falhou no seu chamado sacerdotal. E isso aqui é o que a gente vai começar a frisar aqui. Seu chamado sacerdotal. E uma vez que caíram em idolatria, segundo os deuses de cada nação, eles não foram bem sucedidos no chamado de ser luz entre as nações. Muito pelo contrário, tornando-se trevas, aceitando o paganismo em seu meio. Foi isso que eles fizeram. Observamos também que por muitas vezes houve um avivamento em Israel, mas não durava muito tempo não. E logo se tornavam novamente para os deuses estranhos. Aí tem gente, irmãos, nunca houve avivamento em Israel. Houve sim. Houve restauração, houve avivamento, houve muita coisa boa. Porém, eles não perseveravam. Eles não continuavam. Eles caíram em idolatria, prostituição e um monte de outras coisas que a Bíblia vai declarar. As profecias previam isto, inclusive a Torá também, tá bom, meus queridos? Através de Moisés já estava registrada as atitudes e suas consequências. Finalmente Deus disse através dos profetas que se não arrependessem, eles seriam espalhados
na terra. Será que no nosso meio existe judeus, israelitas? Será que no Brasil tem? Na Europa tem? Na Ásia tem? Na América tem? Será que existem pessoas espalhadas por esta terra, a saber, israelitas? Quem já ouviu a história verdadeira, a verdadeira história do Brasil? Quem já ouviu? Roseni Castro, a paz do Senhor. Quem já ouviu a verdadeira história do Brasil? Eles só contam que Pedro Álvares Cabral, depois contam Cristóvão Colombo, aí depois conta que não sei, não, mas alguma coisa aconteceu na história do Brasil quando os portugueses chegaram até aqui, que a maioria deles, a saber, quase todos, eram judeus, eram israelitas. Mas como esse é um tema que a gente vai deixar para uma próxima feita, a gente vai falar aqui que as profecias, ou seja, o próprio Moisés, o próprio Deus, deixou registrado que as atitudes e as consequências estaria finalmente Deus dizendo através dessas profecias que se eles não se arrependessem seriam espalhados na terra. E olha só o que é que está acontecendo hoje. Primeiramente, o reino do norte, rei de Israel, reino de Israel, foi exilado e conquistado pelos assírios em 720 a.C. E depois o reino do sul, reino de Judá, levados em cativeiro pelos babilônicos na época de Nabucodonosor, que destruiu o templo. Durante este tempo, Deus manteve uma promessa, tá? E essa promessa era uma promessa de restauração. E isso mesmo se continuassem infiéis, conforme vemos em Jeremias 31 até o 35. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que farei um pacto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. 32. Não conforme o pacto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito. Esse meu pacto que eles invalidaram, não deram conta, não cumpriram, não guardaram, apesar de os haver desposado, diz o Senhor, mas este é o pacto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei, preste atenção nisso aqui, que isso aqui é forte, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. E não ensinarão mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Pois lhe perdoarei a iniquidade, e não me lembrarei mais dos seus pecados, assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Oh, coisa maravilhosa! A gente pode perceber algo interessante.
Deus revela que fará uma nova aliança de corte, com a aliança feita com Abraão, com a terra de Israel e de Judá. Desta vez o reino seria dividido em dois. Quem lembra? Ele vai pegar a Torá, a palavra, os mandamentos, e vai colocar na mente deles e escrevê-la em seus corações, não importa onde eles estejam. A Torá vai estar lá. A palavra vai estar lá. Mesmo com o reino dividido, a palavra vai estar lá. A Torá vai estar gravada. Vemos que ele não despreza a Torá. Todo Israel terá um conhecimento, irmãos, íntimo com Deus. Todo Israel. O Eterno confirma esta sua promessa, desta nova aliança, de forma poética, dizendo que só deixará de amar a Israel como sua nação quando os astros, agora nós vamos prestar bem atenção nisso aqui, olha. Só deixará de amar a Israel como uma nação quando os astros, aí é onde eu vou citar aqui os nomes, Sol, Lua e estrelas e planetas, parassem, quando eles pararem. Israel será sempre a nação escolhida por Deus. Se isso é o que a gente tem entendido, a gente precisa meditar nessas coisas. Eu quero também citar aqui uma profecia maravilhosa, Ezequiel capítulo 36. Vamos de Bíblia, 36, versículo 24 até o 29, que diz assim: Pois vos tirarei dentre as nações, e vos congregarei de todas os países, e vos trarei para a vossa terra. Isso aqui é promessa, hein? Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos. Vos purificarei. Também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ainda porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis as minhas ordenanças, e as observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus, pois eu vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Profecia grandiosa, não é, irmãos? Então a gente aprende o que é realmente um chamado. Para quem é chamado, Deus cuida? Sim, com certeza cuida. Para quem quer ser salvo, para quem quer ser luz, Deus chama. Deus chama. Chama, sim, Senhor. Certo? Porque a finalidade, né, o prazer de Deus é que todos nós venhamos a conhecer o seu poderoso nome. Eu não estou falando de religião, estou falando de pessoas que guardam a palavra. Tá? Olha só, vemos aqui a promessa de restauração física e espiritual. Essa profecia que a gente acabou de citar, profecia de Ezequiel, foi literalmente uma restauração física e uma restauração espiritual. A física, que é o retorno do povo à sua terra. Esta é uma restauração
física. E a espiritual, que é o novo nascimento e, consequentemente, um coração novo. Isto nós só sabemos que acontece quando entregamos a nossa vida a Cristo. Nessa era messiânica, existem também outras passagens que se referem a ele como servo sofredor, que veio para redimir. Ele vem para cumprir tudo o que Israel foi chamado para fazer, como, por exemplo, de ser uma vida de obediência e ser um testemunho para as nações. Ele seria luz para as nações. Tudo isso indica o Messias. Tudo isso. O negócio não é brincadeira não, hein? Isaías 53, Zacarias 12, versículo 10. Olha aí, em Isaías 9, 6 até o 7, diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará ao seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E lá em Zacarias 14, 3 até o 9, que diz: e o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou sim no dia da batalha. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. Para o oriente e para o ocidente haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos seus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugiram diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo. E acontecerá naquele dia que haverá preciosa luz nessa espessa escuridão. Mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Isso aqui vai acontecer, meus queridos. Naqueles dias, um será o seu nome, e um será o seu nome. Um será o Senhor, e um será o seu nome. Mostra uma outra fase do Mashiach agora, né? No reinado, no trono de Davi, mas isso aqui eu só vou passar para vocês no próximo estudo, tá? Que vai ser a parte 2. Eu vou colocar aqui, eu vou colocar na epígrafe o chamado, né? Esse é o estudo número 1 e nós vamos prosseguir com o estudo número 2 para dar procedimento, né? Para prosseguir a esse estudo, e peço muito que todos nós venhamos a ficar ligados quando sair o próximo estudo, tá bem? Meus irmãos, fiquem na paz do Senhor. Shalom a todos. Que o Eterno vos abençoe.